Hoje, dia 9 de setembro, dia de São Pedro Claver. O Papa Leão XIII, ao canonizar esse santo, declarou: Pedro Claver é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Elogio este por nada excessivo, pois a caridade cristã, na forma de dedicação espiritual e corporal aos mais necessitados, alcançou na vida de Pedro Claver uma grandeza simplesmente insuperável. Este santo nasceu na Espanha em 1581 e revelou bem cedo um talento extraordinário. Fez os estudos no Colégio dos Jesuítas, em Barcelona, e entrou na Companhia de Jesus com 21 anos. Feito noviciado, estudou filosofia num colégio da ilha de Maiorca, sob a direção espiritual do irmão Afonso Rodrigues, também canonizado. Com 29 anos, foi destinado como missionário a Cartagena, porto da Colômbia. Essa destinação foi providencial, porque Pedro Claver era chamado a ser o anjo tutelar de centenas e milhares de escravos oriundos da África que ele amou como filhos. Cartagena, onde Pedro Claver passou 38 anos como missionário dos escravos, era um dos 3 portos negreiros da América Espanhola. Aí chegavam cada ano de 12 a 14 navios carregados de escravos. A situação era tão penosa e desumana que 1/3 parte morria na travessia do oceano. Os escravos eram conservados em porões escuros, úmidos, de ar mofado, amarrados pés e mãos com argolas. Davam-lhes uma só refeição por dia, feita de um pouco de farinha de milho ou só milho cru e água. Alimento este oferecido entre açoites e palavrões. Com esse tratamento bestial, os escravos chegavam ao porto quase esqueléticos e eram amontoados em barracões imundos. Lá ficavam os desgraçados sem tratamento, encurralados, famintos, seminus, numa promiscuidade de idade e de sexo, expostos aos olhares curiosos e irreverentes do povo até o dia da venda em praça pública. A imundície, o ar pestilento, o calor, as imprecações de uns, os gemidos de outros, as doenças, etc., transformavam em verdadeiro inferno o albergue dos escravos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram uma voz contra essa desumanidade, mas os que protestavam sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidamente o comércio de escravos, mas a voz da Igreja não tinha condições de comover a cupidez dos comerciantes e das autoridades interessadas. Durante 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir os miseráveis escravos, lavar seus corpos, curar as chagas, falar-lhes, por meio de intérpretes, palavras de consolação e de esperança, instruí-los dentro do possível na religião cristã. Só Deus sabe quanta paciência, quantos atos de heroísmo foram necessários por parte de Pedro Claver para ganhar os corações revoltados desses escravos e levá-los à conversão. Por suas mãos, durante 40 anos, passaram mais de 300.000 escravos. Também o nosso santo protestou, com seu heróico exemplo e palavras proféticas, contra o comércio dos escravos e foi por isso, muitas vezes, mal visto e perseguido pelos vampiros sugadores de sangue humano. Só mais tarde a história lhe deu razão e a Colômbia, que queria abafar sua voz e exemplo, hoje o considera protetor da nação. Pedro Claver faleceu vítima da própria caridade, atacado pela peste, quando prestava assistência aos doentes. Era o dia 9 de setembro de 1654. Tinha 73 anos de idade. Seu nome está ligado ao sodalício de São Pedro Claver, obra pontifícia em benefício das missões da África e do clero indígena. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Pedro Claver anunciou as insondáveis riquezas de Cristo.
concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Claver, rogai por nós.